Filhos. Quem nunca sonhou com uma mesa grande, uma mesa farta, cheia de filhos, e quem sabe na tua velhice até netinhos correndo para um lado e para o outro, né? Quem nunca sonhou com aquele comercial de Doriana, a família toda acordando cedinho, sentado na mesa, super feliz, com todo mundo conversando. Quem nunca sonhou em ter uma família grande assim, né? Talvez você. Talvez você que tenha o seu foco e o seu coração voltado para ministério, ou deseja crescer muito na carreira, ou talvez você só viu muitas notícias sobre como a economia está difícil, como é difícil pagar as contas para você mesmo. Imagine para seus filhos também, colocar filhos na escola, tentar tirar eles dessa maldade toda do mundo. Como é difícil talvez pensar em ter filhos nos dias de hoje, não é mesmo? Mas você já parou para pensar o que Deus pensa sobre isso? Será mesmo que a gente deve viver a vida e falar assim, talvez eu tenha filhos, talvez não, eu vou esperar para ver se Deus quer que eu tenha filhos ou não. Mas você já parou e abriu sua Bíblia e perguntou o que Deus quer sobre filhos? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus tem para você nesse assunto? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Pegue seu café e bora conversar! Olá, sejam bem-vindos ao Café Fora da Caixa. Eu sou o Mário Breder e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a perspectiva bíblica de ter filhos. Eu sei que é bem difícil hoje em dia, com todas essas questões, essas situações sobre finanças, sobre como há maldade no mundo e como está tudo muito diferente, muito contra as nossas decisões bíblicas ou aquilo que a gente acredita sobre Deus. Como está difícil hoje pensar em ter filho e ainda sustentar esse filho e conseguir manter, às vezes até mesmo a gente sente que a gente não é preparado para ter, que talvez a gente não vai dar conta de entregar para eles, de conseguir dar tudo que a gente gostaria que eles tivessem. Talvez até a sua vida tenha sido difícil, a sua relação com seu pai, ou mesmo aquela dificuldade de conseguir ter as coisas que você sempre quis. E aí agora que você é adulto, que você trabalha, que você consegue comprar suas coisinhas, talvez você se preocupe em quanto você vai conseguir dar a seu filho o que ele precisa. Afinal, né? Também o mundo à nossa volta faz festa de aniversário gigantesca de 1 ano para o filho, faz mêsversário até, e são muitos e muitos gastos que você começa a calcular e fala assim, será que eu vou dar conta de ter um filho? Mas nós como cristãos, a gente deve olhar um pouco além disso. Eu tenho para mim uma convicção agora de algo que eu entendo na palavra de Deus, que todo cristão deveria ter filho. E eu vou tirar 3 aspectos, 3 pontos aqui que eu entendo que todo cristão deveria ter filho. 3 porquês disso. Vamos lá. Eu vou começar com um porquê que ele é um pouco mais filosófico, mas eu queria que você pensasse comigo e entendesse algo que é totalmente além da nossa pensamento padrão de ter um filho ou não. Talvez a tua comparação sobre ter um filho seja com o teu vizinho, com o teu amigo, ou até mesmo com os teus pais, o teu relacionamento com os teus pais. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre algo além, sobre uma visão um pouco mais macro. Deus fez todas as coisas. Deus fez os céus e a terra, Deus fez os seres celestiais, Deus fez os seres na terra. Talvez você pode olhar para anjos, para seres celestiais e pensar como é maravilhoso, como é bonito, como são coisas lindas no céu. Mas esses seres celestiais que Deus fez, até mesmo seja anjos ou demônios, né, esses seres, eles são seres eternos. Eles estão lá, anjos, eternamente na presença de Deus, cantando santo, 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 santo. Mas esses anjos que são seres eternos, eles podem ter coisas lindas e maravilhosas, mas eles não têm uma coisa que você tem. Eles não podem se reproduzir. Você pode. Mas os animais que Deus criou também podem se reproduzir. Mas esses animais que Deus criou, eles também não têm uma coisa que você tem: a eternidade. Então você é o único ser criado por Deus, nos céus, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. Você é o único ser que é eterno e que se reproduz. Pensa que você é aquele que pode ter características de Deus e tem a honra de ser Deus, de representar Deus para alguém. Eu digo ser Deus no sentido de ter todos os atributos de Deus entre um homem e uma mulher, um pai e uma mãe, para apresentar Deus para um novo ser, para o seu filho. O papel do pai e da mãe, muito
muito além de pagar as contas, muito além de conseguir colocar numa escola paga, pública ou não, cara ou não, especial ou não, o papel do pai e da mãe é representar Deus. E Deus nos deu a capacidade de nos reproduzir. Deus nos deu a capacidade de ter algo que os anjos não têm, ter algo que os animais não têm. E aí eu quero falar também do segundo aspecto, do segundo porquê ter filhos. Você tem a capacidade, o poder de ser imortal na Terra através dos seus filhos. Você já parou para pensar que os filhos são uma extensão dos pais? Os filhos, eles são feitos dos pais e, ao mesmo tempo, eles recebem a instrução, o jeito de pensar, o conhecimento, a palavra dos pais. São os pais que transmitem aos filhos. Foi assim que Deus nos deu. São os pais que transmitem aos filhos o conhecimento de Deus, o relacionamento de Deus, a forma de pensar, a cosmovisão. Os pais podem imprimir no coração do filho a visão e o relacionamento que Deus tem com eles. O seu filho é uma extensão de você na Terra. Até falando em termos científicos, a gente sabe, talvez a gente pense muito em hereditariedade quando a gente fala sobre problemas crônicos de saúde, né? Se teu pai, se teu avô teve diabetes, então você tem que tomar cuidado com diabetes. Ou qualquer outro tipo de doença, porque são doenças hereditárias. Mas sabia que muitas outras coisas são ligadas e desligadas do nosso DNA a partir da vida, do estilo de vida, do pensamento, da forma de viver dos nossos pais? A epigenética mostra muito isso, como que formas que a gente vive vai mexer no nosso DNA, no nosso RNA, inclusive, e vai ligar botões no nosso jeito de vida. Tudo isso feito pelos pais. Então, sim, o teu filho é uma extensão tua sobre a Terra. Significa que mesmo que você viva no máximo 100 anos, depois disso, seu filho vai viver um pouco mais. E aí vem seu neto, seu bisneto, da sua descendência. Isso tudo é uma extensão sua sobre a Terra. Assim como José, no Egito, era uma extensão de Jacó, e aí depois vieram dos 12 filhos de Jacó, foram formando tribos e formou uma nação de Israel, que foi prometida lá atrás para Abraão, e todos esses foram uma extensão de Abraão sobre a terra. Assim também, você pode se estender sobre a terra através dos seus filhos. E agora, no terceiro e último motivo, eu quero te falar de alguma coisa talvez um pouco mais dura, mas é importante que você saiba que ter filhos é um mandamento e um princípio bíblico. Talvez você já leu ali em Gênesis, ou foi apresentado esse texto para você em alguma explanação bíblica, em alguma pregação, mas você nunca olhou do jeito que está escrito. Tem um texto ali que diz o seguinte: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Esse texto, inclusive, foi usado por Jesus quando ele estava discutindo com os fariseus, e os fariseus queriam ficar brigando com Jesus sobre a questão de divorciar ou não, e aí colocar, não, mas está na lei que pode divorciar. E Jesus veio e trucou com um princípio, cara. Pode ser que está na lei, por causa do coração duro de você, mas não foi assim desde o princípio. E ele trouxe o que era o princípio, e Jesus usou exatamente esse texto. E aí eu quero te falar desse princípio nesse pedaço aqui, ó. Depois de deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, aí vem essa frase: e se tornará uma só carne. Talvez você tenha entendido esse texto ou te explicar esse texto como algo bonito, como um homem e uma mulher que agora tem uma união, e aí você já viu isso talvez até mesmo em casamentos e fala, nossa, que lindo, agora eles são uma só carne. Mas cara, na prática, o que será isso? Realmente você, quando casa, se torna uma só carne com a sua esposa, no sentido de que sua esposa tiver dor nos seios, você vai sentir também? Será que se seu marido estiver lá fazendo a barba e ele cortar a pele, a esposa também sente e fala, nossa, aconteceu alguma coisa aqui? Será que é isso? Será que é místico? Ou o que será que esse texto diz? Deixa eu te ser bem claro. A Bíblia, ela é muito mais literal e muito mais clara do que a gente imagina. Não precisamos ir para campos de imaginação ou o que será que significa e tentar falar coisas bonitas em cima disso. A raiz do que significa isso é que do homem e da mulher, ou seja, o marido é uma carne, a mulher é uma carne, e disso se torna uma única carne que é um filho. O que é o filho senão uma carne feita de duas? Deus
é um Deus de família. Por que Deus se apresenta para nós como pai e filho? Ele é Deus. Ele não tem questões de relação sexual e gerar filhos e filhos. Ele não tem. Isso foi algo que ele deu para a gente. Mas por que ele apresenta para a gente como pai e filho? Porque a família é a primeira instituição criada por Deus na Terra. Talvez você faça parte de uma igreja, talvez você faça parte de uma denominação, talvez você vá para algum templo. Mas, cara, Deus não deu pra gente um templo, uma família chamada igreja desde o princípio. Ele não pegou Adão e Eva e construiu olha, façam igrejas e vivam aqui, façam cultos de domingo. Não foi isso que ele fez. Ele deu uma família. E ele falou pra gente se relacionar em família. E ele quis que a gente se revelasse um ao outro, revelasse Deus. E Deus nos deu atributos divinos, comunicáveis. Tem atributos de Deus que a gente não tem como ser humano. A gente não é onisciente, onipresente, mas Deus nos deu um monte das suas qualidades, da sua essência, para que a gente pudesse revelar essas qualidades e revelar Deus um para o outro, através de uma família, pai, mãe e filhos. E isso fosse perpétuo. E pudesse ter pai, mãe, filho, e esse filho cresce e chega de novo esse texto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, pega a filha de outra família e agora começa uma nova família. E esses dois se tornam uma só carne gerando filhos. Então, sim, é um princípio e um mandamento de Deus que você tenha filho. Então, se você tem dúvida se Deus quer ou não que você tenha filhos, se talvez você vive assim, não, a gente não cuida tanto, a gente não usa tantos métodos contraceptivos, porque aí se Deus quiser nos dar um filho, Ele nos dá. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você ter esse tipo de pensamento, o que mais você precisa colocar na tua mente, no teu coração, Deus quer que eu tenha filho? Leia a Bíblia, entenda que é um mandamento, entenda o que Deus fala, e aí comece a mexer no seu coração. Porque se você tiver no seu coração que você deve ter filho, que você deve ter essa extensão tua sobre a terra, que você tem o privilégio que anjos não têm de ter filhos sobre a terra, de poder manifestar e ensinar sobre Deus para os seus filhos. Aí todas as outras coisas podem ser resolvidas. Mesmo que você não tenha capacidade fisiológica de ter filhos, Deus pode simplesmente gerar um milagre e te dar um filho. São muitos e muitos casos que você pode conhecer de pessoas que tiveram filhos mesmo não podendo ter filhos. Eu mesmo conheço pessoalmente muito, inclusive na minha família. Mas ainda que isso não aconteça, ainda que você não possa ter filhos fisiologicamente, Deus pode te dar a graça de uma adoção. E nessa adoção você conseguir também transmitir tudo o que Deus tem dado para você. Ser pastor dos seus filhos, sentar com seus filhos à mesa, transmitir de uma geração para outra as maravilhas de Deus. Ser Deus para alguém, no sentido de revelar as características divinas para o seu filho. E isso fazer a mudança sobre a terra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Espero que você consiga se debruçar e ver tantos outros textos maravilhosos que Deus fala sobre filhos na Bíblia e que você possa ser convencido, não por mim, não por minhas palavras, mas pelo Espírito Santo, a viver toda a graça que Deus te deu, inclusive de ter filhos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.